Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, vindo aqui trazer o nosso tradicional giro de notícias. Eu sei que o canal não está tendo uma grande frequência, felizmente tem o Carlos para auxiliar aqui o nosso canal. Muito obrigado, Carlos, novamente. Se não fosse ele, nem sei como seria, porque tá um caos aqui na vida pessoal, mas o importante é fazer o possível para falar de Santos, que é o nosso objetivo aqui. E hoje é dia de giro de notícias, a maneira mais rápida, ágil e eficiente para você ficar por dentro da base, das sereias que não estão jogando também. Acho que elas vão ter uma Copa Internacional. E dos bastidores da Vila Belmiro, aí sim um aspecto interessante para nós discutirmos. Então, vamos fazer aqui um giro bem rápido, porque já é sábado aí de noite, fim de semana de eleição, então o pessoal tá bastante tenso aí, nem tá focando tanto no Santos. Mas temos notícias, então vamos falar de Santos. Mas antes, peço sempre, se inscreve aí no canal, deixe seu like, compartilhe e comente o que você achou destas notícias. Começando pela boa notícia da base. Já não é exatamente uma novidade, mas nós não comentamos aqui que o Santos venceu a Portuguesa no jogo de volta da semifinal do Paulista Sub-20. Venceu por 4-1. Eu até assisti um pouquinho do jogo, eu acho que o Santos estava melhor, já poderia estar ganhando. O goleiro dos caras, o Ronaldo, jogou bastante bem. O Santos acabou conseguindo marcar o primeiro gol no final do primeiro tempo com o Ian, mas havia tido outras chances. Depois um pênalti que o Ivani quase perdeu, o goleiro quase pegou, até meio que viralizou como frango de pênalti, que é o goleiro chega inteiro na bola, mas ele tenta agarrar para não dar rebote e ela acaba passando por baixo. E depois o Ivani marcou mais um gol aos 28 minutos e um belo gol do Patati aos 40. Depois o Kadir da Portuguesa diminuiu, mas já estava garantido, então o Santos conseguiu aí essa classificação no Paulista Sub-20 e vai enfrentar o Corinthians, que se classificou em cima do São Paulo, lembrando que o Palmeiras já tinha sido eliminado pela própria Portuguesa. E já definiram as datas e os locais. Então o Santos joga o primeiro jogo dia 4, às 8 horas, na Arena Barueri. E a volta é no sábado, dia 12, às 17 horas, que é um dia antes do último jogo do Santos na própria Vila Belmiro contra o Fortaleza pela última rodada do Campeonato Brasileiro Profissional. Então vai ser interessante, estou empenhado aí para conseguir, talvez, eventualmente conseguir assistir esse jogo, seria muito, muito legal. Então aí, jogo de ida, sexta-feira, dia 4, às 8 horas da noite, e sábado, às 5 da tarde, no dia 12, possivelmente vai ter torcida, né? Acho que nos jogos da base vinha tendo, não sei se eles permitem que tenha a torcida adversária, mas de qualquer forma fica um programa aí pro dia 12 de novembro, perdão. Que é, inclusive, é o sábado do feriado, então talvez tenha bastante movimentação na cidade de Santos. Falando em jogos na Vila Belmiro nesse mesmo período, no dia 11, então na sexta-feira, um dia antes, tem amistoso da Seleção Brasileira Feminina lá na Vila Belmiro, às 3h15 contra o Canadá. O Canadá que é um adversário bastante difícil, mas a Seleção Brasileira Feminina vem bem, vai ser uma oportunidade de ver jogadores como Marta. A Pia não tem convocado a Cristiane, então talvez ela não esteja. Mais cedo na Vila, acho que ela poderia fazer essa gentileza aí e convocar a Pia. De qualquer forma, então, o jogo das meninas da Seleção Brasileira e um jogo interessante para se ver para quem estiver nos arredores da Vila Belmiro no dia. Falando de profissional, uma notícia ruim: o Ed Carlos sofreu um trauma no ombro. Enfim, acontece, né? Deve ter sido no treino, então parece que foi no treino da manhã deste sábado. Está no departamento médico, vai fazer exames na próxima segunda, mas já é considerado desfalque contra o Atlético Goianiense. E acaba sendo uma notícia ruim porque o Rodrigo Fernandes também vai cumprir suspensão, então também é desfalque. E aí ficam, sei lá, Sanches, Luan, Lucas Barbosa, Sandri talvez, o Santos com alguns problemas aí para montar o meio de campo para o jogo contra o Atlético Goianiense, que lembramos é só no feriado, na quarta-feira, dia 2 de novembro, dia de finados. Por outro lado, Maicon e Luiz Felipe treinam e devem estar à disposição para
a partida contra o Atlético Goianiense. Lembrando que os dois sofreram lesão, o Luiz Felipe bem mais recente, o Michael ficou alguns jogos fora. Então o, o lateral direito, o Maddison, também é desfalque, mas o Orlando Ribeiro vai ter aí a oportunidade de montar a zaga da maneira como deseja. O Michael estando 100%, imagino que seja ele e o Bauerman os titulares desta partida. Então, interessante, falaremos mais no nosso possível pré-jogo que teremos aí na próxima terça-feira. E agora um assunto que é bastante interessante e que se tornou assim uma pauta. Eu tô até vendo assim, de talvez fazer alguns vídeos mais específicos. O site do Santos, inclusive, enviou e-mails para os sócios, torcedores, para fazer a votação do novo Estatuto Social. Tô aqui com o comunicado do Santos aberto. O Conselho Deliberativo do Santos realizará no dia 6 de novembro, das 10 às 6, das 10 da manhã às 6 da tarde, a Assembleia Geral Extraordinária referente ao novo Estatuto Social do clube. Inclusive tem aqui no site tem o Estatuto atual e o Estatuto a ser apresentado para votação. Acho muito interessante que tem essa votação dos sócios. Já foi aprovado pelo Conselho Deliberativo em 12 de setembro. E notem, o Estatuto do Santos Social atual, ele tem... Deixa eu só confirmar aqui. É muito longo, assim, mais de 100 páginas de estatuto. Tem que ser longo mesmo. Quer dizer, não sei, né? Eles poderiam fazer uma coisa mais sucinta, mas de qualquer forma estabelece muita coisa. Mas são 109 artigos. Destes 109 artigos, quase mais da metade deles sofreram algum tipo de alteração. Então eu tinha contado, acho que dava 61 ou 62 artigos que sofreram algum tipo de alteração no texto. E uma coisa que eu achei que é mais rápida, mas eu não sei se eu concordo, é que a votação vai ser basicamente para você dizer se aprova ou não, só que você tem que aprovar ou reprovar todos os artigos. Então eu comecei a ler, eu não tive tempo para parar e ler todas as mudanças. Um deles, inclusive, já foi noticiado que a principal mudança é uma maior agilidade para se tornar SAF. Inclusive, eu cheguei até a ler o parágrafo meio por cima. No original, parece que o Santos tinha que ter 75% dos direitos, pelo menos, das ações, e agora não, é só 51%. Mas também muda, tem alguns dos artigos que eu já não concordo. Assim. Acho que o da SAF é interessante. Eles falam também sobre, por exemplo, o que eu li logo no começo, para você criar uma embaixada, antes você precisava ter 100 sócios no local para conseguir, 100 assinaturas para conseguir fazer uma embaixada do Santos neste local. No novo estatuto seriam só 25. Então, já, por exemplo, sei lá, morando em Guarapuava, pensar em 25 sócios do Santos já não é algo tão impossível. 100 eu já considerava uma tarefa um pouco mais inalcançável. Por outro lado, fica previsto que para um sócio se tornar apto a votar, atualmente você precisa ter 1 ano de associado e no novo estatuto você precisaria ter 3 anos. Eu já sou contra, eu acho que o Santos já tem poucos sócios e isso acaba desestimulando. Eu já ouvi o argumento de que você poderia, sei lá, pagar em nome de várias pessoas e ter acesso a vários sócios, mas eu acho que isso é pouco relevante. E de qualquer forma o Santos precisaria ter mais sócios mesmo, então seria um aporte um pouco maior e a política do Santos ela não é tão aberta assim, a ponto de ser algo tão relevante. Eu sou contra, e aí que fica a minha crítica. Eu entendo que você não consiga votar todos os artigos, até porque às vezes os textos são minúcias assim que mudam de um para o outro e até não são tão relevantes. Mas nesse caso, por exemplo, eu já sou contra e tem outros artigos que eu sou a favor da mudança. E aí você não tem como tirar um do outro, né? Você não tem como discriminar essas questões e colocar como a favor de um e contra o outro. Não existe isso. Eu acho que eles poderiam pelo menos colocar todos os artigos lá e você marcar sim ou não em todos eles. E aí o artigo que tivesse aprovação é aprovado, que não. Eu acho que não seria tão absurdo.
Um outro detalhe sobre essa votação é que tá aberto para voto presencial ou voto virtual. E eu já li, acho que no Twitter ou em algum site de notícias, que no próprio estatuto não está prevista a votação de maneira virtual de elementos como a mudança do estatuto, só para eleição e ainda assim com uma aprovação prévia. Então, eu não sei bem se essa votação não vai acabar sofrendo algum tipo de embargo aí, a depender das pessoas que estão interessadas. Enfim, o fato é que o Santos está promovendo essa votação, mandou e-mail para todos os sócios, eu recebi. E ficamos aí à espera. Eu espero conseguir fazer alguns vídeos mais específicos sobre a questão da votação. De qualquer forma, até o dia 1º de novembro, você, caso seja sócio adimplente, pode se cadastrar lá para votar. Eu ainda não fiz isso, mas eu quero fazer. Eu queria inclusive fazer um vídeo mostrando esse processo, mas o tempo está escasso. E se você for um sócio inadimplente, você tem até o dia 1º para regularizar a situação e marcar como voto virtual, caso seja a sua vontade. Certo, pessoal? Então, vamos ver se a gente consegue até o dia 6 falar um pouco mais sobre esse assunto, que eu acho que é um assunto importante, eu acho um assunto interessante, principalmente para os santistas que não são da região de Santos e de São Paulo, que é o caso aqui do canal. E no mais, vamos acompanhando para ver se vai ter algum tipo de questão relacionada com esse impedimento dentro do próprio estatuto de realizar a eleição. Então ficamos aí muito em suspenso com relação a isso. Certo, pessoal? Então, esse foi o nosso giro de notícias aqui, bastante sucinto. O Santos não tem jogado, então acabou sendo mais relacionado com um pouco da base e bastidores. Mas deixa aí seu comentário sobre outras notícias que você gostaria de ver aqui no canal. E no mais, deixe seu like, compartilhe, se inscreva, interaja com a gente. Eu vou tentar responder um pouco mais frequentemente. E aguardando então os próximos dias aí. Amanhã é dia de eleição, vote, exerça seu direito. E até quarta-feira a gente fala mais sobre a próxima partida do Santos contra o Atlético Goianiense. O Santos aí já ficando um pouco mais distante da possibilidade de Libertadores. Mas seguimos na luta. Muito obrigado a todos, um abraço e pra cima deles. Falou, pessoal!